Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo então à nossa segunda aula da série de vídeos Desmistificando o Backup em Nuvem. Se você não me conhece ainda, eu sou o Vinícius Chaves e esse vídeo ele faz parte então de uma série de vídeos onde a gente está desmistificando uma solução, explicando conceitos sobre backup em nuvem. Na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre o que é uma solução de backup em nuvem. Eu expliquei alguns conceitos para você sobre a solução, expliquei um pouquinho sobre o backup tradicional, o que é nuvem. E nessa aula eu vou falar para você sobre como você entender se a sua empresa precisa ou não de uma solução de backup em nuvem. A nuvem já vem sendo adotada por muitas empresas no seu dia a dia. Por ser um modelo de computação que é a tendência para muitos negócios, cada vez mais as empresas vão buscar implantar soluções de tecnologia baseadas em nuvem. Então, quando a gente fala em TI, setor de TI, basicamente a tendência e o caminho de todos os negócios é que cada vez mais se tenham tecnologias em nuvem utilizadas nesses setores. Diante disso, como entender então se a sua empresa precisa ou não de uma solução de backup em nuvem? O primeiro ponto a você entender então é em que estágio a sua empresa está em relação à tecnologia em nuvem. Como que está hoje a estrutura de servidores, os sistemas, qual parte da tecnologia da sua empresa está em nuvem atualmente? Uma coisa é certa, backup a sua empresa sempre vai precisar. Todos os sistemas, todas as tecnologias, os dados sempre vão precisar de um backup. A questão é entender se esse backup precisa ou não estar em nuvem. Um erro muito comum que a gente percebe aqui na Platon é de algumas empresas acharem que por terem a sua estrutura em nuvem, não precisam de um backup em nuvem. Isso é um erro, porque o fato de você estar em nuvem está relacionado à arquitetura de computação escolhida pela empresa. Como eu comentei também na aula anterior, a nuvem vai oferecer escalabilidade, alta performance, alto desempenho, segurança. Entretanto, você não está livre de alguns riscos que você também teria se a sua estrutura estivesse local na sua própria empresa. Então a questão é, para você saber se você precisa ou não de uma solução de backup em nuvem, primeiro entenda então todo o contexto do seu cenário de TI. Entenda se hoje já são realizados backups dos dados ou ainda não. Verifique com o seu setor de TI, ou mesmo se você é do TI, se mesmo essa estrutura estando em nuvem, se possui um backup em uma outra estrutura com redundância, com criptografia, com compactação e todos os recursos técnicos para garantir a segurança dos dados. Um ponto que eu vou tocar durante essa série é de que muitas empresas acreditam que só por terem cópia dos dados isso é um backup em nuvem. Aí entra numa discussão que a gente costuma diariamente conversar com os nossos clientes aqui na Platon, que é de você confundir solução de armazenamento com solução de backup em nuvem. E aí a gente vai fazer uma videoaula também aqui nessa série explicando sobre alguns mitos e algumas dúvidas que as empresas têm em relação a backup em nuvem. Mas uma delas é justamente essa, de você achar que ter uma cópia simplesmente você está garantindo a segurança dos dados. E existem vários critérios para que os dados de fato estejam seguros, para que quando você precise desses dados você possa restaurá-los de forma íntegra. Então, mesmo se a sua estrutura já está em nuvem, é importante você garantir que exista uma solução de backup em nuvem, em uma outra estrutura, em outros servidores, com redundâncias, com alta performance e com todas as características que a nuvem pode oferecer para garantir sim a segurança desses dados. Por outro lado, se a sua empresa ainda não tem uma estrutura em nuvem, se de repente é uma estrutura onde parte dos sistemas estão em nuvem e a outra parte está dentro da empresa, aí sim, com certeza absoluta, você precisa avaliar então e buscar por uma solução de backup em nuvem, tanto dos dados que estão, principalmente dos dados que estão dentro da empresa, mas também se esses dados ainda que estão em nuvem não são feito cópias de backup, é importante garantir e certificar de que tudo está sendo salvo para que você, assim que precise, assim que ocorra um imprevisto, possa recuperá-los de forma íntegra, sem ter nenhum prejuízo. Então, certifique-se, entre em contato, cobre e questione, então, os seus stakeholders de tecnologia, os seus colaboradores de TI, enfim, valide se você realmente tem um backup em nuvem. E sempre busque, então, por ter essa solução, porque vai fazer toda a diferença no momento em que você mais precisar. E se você hoje realiza backup apenas em HD externo, em pendrive, em mídias locais, urgente você precisa então buscar uma solução de backup em nuvem automatizada, segura, com todos os recursos que eu vou comentar nos próximos vídeos, explicando melhor sobre o que é uma solução de backup em nuvem tecnicamente. Busque uma solução para que você possa então ter segurança dos dados e durma tranquilo caso aconteça qualquer imprevisto. Fica comigo, a gente já vai passar para a terceira aula
onde eu vou falar um pouquinho sobre as ameaças, né, e que tipo de incidentes que podem acontecer com os seus dados caso você não tenha uma solução de backup em nuvem implantada, um backup seguro aí na sua empresa, tá bom? Fica comigo, te vejo no próximo vídeo. Até mais!